Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Efeito Terapia. Eu sou Agnaldo, terapeuta integrativo com base fundamentada na psicanálise. Aqui iremos contar histórias de pessoas reais e seus dilemas pessoais que estão em busca de algum auxílio ou direcionamento. Nosso intuito é de promover a autoanálise, levando cada um a entrar em seu próprio processo de autoconhecimento para uma melhor percepção sobre si mesmo, si mesma. E caso tenha gostado da nossa proposta, siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal Efeito Terapia, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se identificar com as histórias e buscar soluções para seus dilemas pessoais. Bem, vamos à história. Hoje eu vou trazer uma leitura que talvez case bem com o momento atual, que se chama O Homem à Procura de Si Mesmo, de Rollo May. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 1, A Solidão e Ansiedade do Homem Moderno. Quais são os principais problemas interiores do nosso tempo? Ao aprofundarmos os motivos de perturbação das pessoas, tais como ameaça de guerra, convocação e instabilidade econômica, quais os conflitos básicos que encontramos? Não há dúvida de que os sintomas descritos em nossa época e em qualquer outra são infelicidade, incapacidade para tomar uma decisão referente ao casamento ou à carreira, desespero generalizado, falta de objetivo na vida e assim por diante. Mas o que se encontra sob tais sintomas? Em princípios do século XX, a causa mais comum desses problemas era o que Sigmund Freud tão bem descreveu como a dificuldade em aceitar o lado instintivo e sexual da vida, e o resultante conflito entre os impulsos sexuais e os tabus sociais. Mais tarde, na década de 20, Otto Rank escreveu que as raízes dos problemas psicológicos da época eram os sentimentos de inferioridade, incapacidade e culpa. Na década de 30, o foco do conflito psicológico alterou-se novamente. O denominador comum era então, conforme indicou Karen Horney, a hostilidade entre indivíduos e grupos, muitas vezes unida ao espírito competitivo. Quais são os problemas fundamentais em meados do século XX? Gente vazia. Pode surpreender que eu diga, baseado em minha prática profissional, assim como na de meus colegas psicólogos e psiquiatras, que o problema fundamental do homem em meados do século XX é o vazio. Com isso quero dizer não só que muita gente ignora o que quer, mas também que frequentemente não tem uma ideia nítida do que sente. Quando falam sobre falta de autonomia ou lamentam sua incapacidade para tomar uma decisão, dificuldades presentes em todas as épocas, torna-se logo evidente que seu verdadeiro problema é não ter uma experiência definida de seus próprios desejos e necessidades. O que as leva a buscar ajuda talvez seja, por exemplo, o fato de romperem sempre seus relacionamentos amorosos ou não conseguirem concretizar seus planos de casamento ou a insatisfação com o companheiro escolhido. Mas não é preciso falarem muito para revelar que esperam que o cônjuge atual ou futuro preencha uma falta, um vácuo no seu íntimo e ficam ansiosos e zangados quando ele ou ela não o consegue. Em geral, falam fluentemente sobre o que deveria desejar, completar com êxito um curso superior, arranjar um emprego, apaixonar-se, casar, constituir família, mas torna-se logo evidente, até para eles, estarem descrevendo o que os outros, pais, professores, patrões, deles esperam e não o que realmente desejam. Há 2 décadas esses objetivos externos seriam levados a sério, mas agora as pessoas compreendem, no nosso momento em que estão falando, que os pais e a sociedade não fazem todas essas exigências. Em teoria, pelo menos, os primeiros declaram ocasionalmente aos filhos que lhes dão liberdade para tomarem suas próprias decisões. Além disso, a pessoa mesma compreende que não adianta lutar por esses objetivos externos. Isso apenas dificulta o problema, uma vez que tem tão pouca convicção e senso da realidade de suas metas. É como alguém me disse: sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Em décadas anteriores, quando uma pessoa em busca de orientação psicológica não sabia o que queria ou sentia, podia-se, em geral, concluir que ela desejava algo definido, como gratificação sexual, embora não ousasse confessá-lo a si mesma. Como Freud esclareceu, existia o desejo,
o mais necessário era afastar os recalques, trazer o desejo ao plano consciente e eventualmente ajudar a pessoa a tornar-se capaz de gratificá-lo de acordo com a realidade. Mas em nossos dias os tabus sexuais são muito mais frágeis. O relatório Kinsey deixou bem claro a quem quer que ainda tivesse dúvidas. Oportunidades de satisfação sexual podem ser encontradas sem grandes dificuldades por pessoas que não manifestaram outros problemas. Os conflitos sexuais que hoje em dia as pessoas levam ao terapeuta são, além disso, raramente lutas contra proibições sociais, mas com muito mais frequência deficiências que encontram em si mesmas, tais como impotência ou incapacidade de reagir satisfatoriamente ao parceiro sexual. Em outras palavras, o problema mais comum não são os tabus sociais relativos à atividade sexual, ou os sentimentos de culpa referentes ao sexo em si mesmo, mas o fato de que este, para tanta gente, é uma experiência mecânica e vazia. O sonho de uma jovem ilustra o dilema da pessoa espelho. Ela era bastante emancipada sexualmente, mas desejava casar-se e não conseguia escolher entre dois candidatos. Um deles era o tipo estável, classe média, que seria aprovado por sua família, mas o outro partilhava mais de seus interesses artísticos e boêmios. No curso de sua dolorosa crise de indecisão, sem conseguir definir que espécie de pessoa realmente era e que vida desejava levar, sonhou que um grande grupo de pessoas decidiria por votar com qual dos homens deveria casar. Durante o sonho, experimentou com uma sensação de alívio. Não havia dúvidas de que se tratava de uma solução conveniente. O único problema foi que, ao despertar, não se lembrava qual dos dois havia ganho na votação. Muita gente poderia subscrever, baseado em suas experiências pessoais, as palavras proféticas que T.S. Eliot escreveu em 1925. Somos homens vazios, somos homens espelhados, uns nos outros apoiados, cabeça cheia de palha, ai. Forma sem feitio, sombra sem cor, paralisada força, gesto sem ação. Talvez alguns leitores estejam conjecturando que esse vazio, essa incapacidade para saber o que se sente ou deseja, são devidos ao fato de vivermos numa época de incertezas, de guerras, convocação militar, transformação econômica e futuro incerto sob todos os ângulos. Assim, não é de se admirar que a pessoa não saiba planejar e se sinta inútil, mas esta conclusão é demasiado superficial. Conforme demonstraremos adiante, os problemas são muito mais profundos que as ocasiões que os revelam. Além disso, a guerra, as alterações econômicas e as mudanças sociais são, na verdade, sintomas da mesma condição subjacente em nossa sociedade, da qual os problemas psicológicos que estamos discutindo são também sintomas. Outros leitores farão, quem sabe, uma pergunta diferente. Talvez seja exato que as pessoas que procuram orientação psicológica se sintam vazias, mas não se tratará de problemas neuróticos obrigatoriamente válidos para a maioria? Responderíamos que, sem dúvida, os que procuram os consultórios dos psicoterapeutas e analistas não constituem uma amostragem da população. De modo geral, são aqueles para quem as convenções e as proibições sociais deixaram de afetar. Muitas vezes são os mais sensíveis e mais bem dotados membros da sociedade. Precisam de ajuda no sentido mais amplo, por terem mais dificuldade em racionalizar do que o cidadão bem ajustado, capaz de disfarçar seus conflitos subconscientes. Os pacientes de Freud em 1890 e na primeira década deste século, que apresentavam sintomas sexuais por ele descrito, não eram, com certeza, representativos da cultura vitoriana. A maioria das pessoas que os cercavam continuou a viver sob os habituais tabus e racionalizações da época, acreditando que o sexo era repugnante e devia ser o mais possível recalcado. Contudo, após a Primeira Guerra Mundial, na década de 20, os problemas sexuais tornaram-se francos e epidêmicos. Quase todas as pessoas cultas da Europa e da América sentiram então os mesmos conflitos entre os impulsos sexuais e os tabus sociais, que uns poucos haviam combatido 1 ou 2 décadas antes. Por mais que se reverencie Freud, não é possível ser ingênuo a ponto de acreditar que ele e suas obras tenham causado tal evolução. Ele apenas a anunciou. Assim, um número relativamente pequeno de pessoas, as que procuraram a psicoterapia durante a luta pela sua integração interior, constitui um barômetro muito sensível e revelador dos conflitos e tensões existentes sob a superfície psicológica da sociedade. Esse barômetro deve ser levado a sério, pois é um dos melhores índices das rupturas e problemas que ainda não explodiram amplamente, mas talvez irrompam em breve em nossa sociedade. O ser humano não pode viver muito tempo no vácuo. Se não estiver evoluindo em direção a alguma coisa, acaba por estagnar-se.
As potencialidades transformam-se em morbidez e desespero e eventualmente em atividades destrutivas. Qual a origem psicológica dessa experiência de vazio? A sensação de vácuo que observamos ao nível social e individual não deve ser tomada no sentido de que as pessoas são vazias, desprovidas de potencialidade emocional. Um ser humano não é oco num sentido estático, como se fosse uma bateria precisada de uma nova carga. A sensação de vazio provém, em geral, da ideia de incapacidade para trazer algo de eficaz a respeito da sua própria vida e do mundo em que vivemos. O vácuo interior é o resultado acumulado ao longo prazo da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em relação a si mesmo ou exercer influência sobre o mundo que nos rodeia. Surge assim a profunda sensação de desespero e futilidade que a tantos aflige hoje em dia. E, uma vez que o que a pessoa sente e deseja não tem verdadeira importância, ela em breve renuncia a sentir e a querer. A apatia e a falta de emoções são defesas contra a ansiedade, quando alguém continuamente defronta-se com um perigo que é incapaz de vencer. Sua linha final de defesa é evitar a sensação de perigo. O grande perigo dessa situação de vácuo e impotência é conduzir, mais cedo ou mais tarde, à ansiedade e ao desespero e, finalmente, se não corrigida, ao desperdício e ao bloqueio das mais preciosas qualidades do ser humano. Os resultados finais serão a redução e o empobrecimento psicológico, ou então a sujeição a uma autoridade destrutiva. Bem, esse foi um trecho do livro O Homem à Procura de Si Mesmo, que eu vou deixar como indicação literária e eu espero que ajude de alguma maneira no seu processo, tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima leitura. Espero ter ajudado de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, simpatizou com a história e com a análise, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, curta e deixe seu comentário. Caso tenha interesse em deixar sua história para que possamos contar e analisar no canal, mande para o nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Nosso muito obrigado e até breve.